começar, então, pela página 200, tá? Na página 200 é justamente para a gente construir aqueles sistemas de equações, tá? Então, a gente vai ter aí, na primeira questão, a soma de dois números. Pessoal, a partir do momento que vocês vão lendo, vocês já devem construir as equações, tá? Então, se eu estou falando aí da soma de dois números, eu sei quem são esses dois números? Não. Então, eu vou atribuir letras, né, para esses dois números, ou x e y, ou a e b, tá? Tanto faz, contanto que vocês atribuam letras para esses números. Então, ele diz aí que a soma de dois números dá 12. Então, eu vou botar aí, ó, x mais y é igual a 12. Esta é a minha primeira equação. E aí ele diz também que a soma dos seus quadrados, ou seja, a soma dos quadrados desses números, é 74. Então, x ao quadrado somado com y ao quadrado dá 74. E aí, ó, a gente montou um sistema, tá? Um sistema de equações que a gente vai ter que pegar uma das duas, ver quem é a mais simples, para poder isolar uma das incógnitas e substituir na outra. Para vocês, qual das duas equações é a mais simples? A de número 1 ou a de número 2? O que é que vocês acham? Qual delas é a mais simples? A do número 1 ou a do número 2? Isso, a de número 1, tá? A de número 1, ela é a mais simples. Então, a gente vai pegar ela e vai iniciar por ela. Então, x mais y é igual a 12. Desta equação, eu vou isolar, né, uma das duas incógnitas, ou x ou y, quem eu preferir, tá? Vou isolar o x. Se eu vou isolar o x, tudo que for... Deixa eu só limpar aqui essa câmera, tá, minha gente? Ver se melhora, porque estava tão embaçado. Tudo que for diferente do x vai para o outro lado da equação. Então, vai ficar x é igual a 12 menos y, tá? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vamos para a segunda equação. E vão substituir. A segunda equação era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 74. Então, no lugar de x, você vai colocar 12 menos y, tá? Então, vai ficar, ó, x agora é 12 menos y. Então, no lugar de x, eu vou colocar 12 menos y. Só que o x, ele estava elevado ao quadrado. Então, você vai ter que substituir e continuar elevando ao quadrado. E aí você continua, ó, mais y ao quadrado igual a 74. Percebam que o que era uma equação com duas incógnitas se tornou agora uma equação com uma incógnita só, que é o y, tá? E aí a gente precisa desenvolver ela para poder lá no final encontrar delta e bhaskara. Então, como é que eu vou desenvolver ela? Eu vou elevar isso aqui, ó, ao quadrado. Esse 12 menos y elevado ao quadrado eu vou desenvolver. Isso aqui, né, é o quadrado da diferença de dois termos. Lembram lá daqueles produtos notáveis? Poxa, aí se eu não me lembrar, não tem problema. Você poderia ter pego 12 menos y e multiplicar por 12 menos y. Ia ser um pouco mais extenso, mas você ia chegar ao mesmo resultado, tá? Porém, se você lembrar dos produtos notáveis,
O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, tá? É o quadrado do primeiro, então fica 12 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. E aí eu continuo aqui, ó, mais y ao quadrado, de novo, igual a 74. Até aí vocês estão entendendo? Sim, não, mais ou menos. Sim? Ótimo. O que é que eu vou fazer aí? Só vou tentar reduzir ou a termos semelhantes ou aquelas potências que dão para resolver. Por exemplo, 12 ao quadrado é 144. Posso colocar aqui. Menos, ó, 2 vezes 12 é 24. Y mais y ao quadrado mais y. Peraí, tá? Aqui logo. Y ao quadrado mais y ao quadrado, eles são termos semelhantes, têm a mesma parte literal. Vocês podem efetuar aí a operação. Y ao quadrado mais y ao quadrado é 2y ao quadrado, igual a 74. Só que, se vocês lembrarem, a minha equação do segundo grau, ela fica igual a zero. Então, esse 74 aqui tem que passar para o primeiro lado da equação. Menos 74 igual a zero. E aí, ó, esses dois termos aqui são semelhantes, porque eles não têm parte literal. Então, 144, desculpem, menos 74. Vou só organizar, tá? Vai ficar 2y ao quadrado menos 24y. 2y ao quadrado menos 24y. E eu tenho 144 menos 74, que vai dar 70. Então, aqui vai ficar, ó, mais 70 igual a zero. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Percebam que agora é que a gente chegou na equação do segundo grau. Agora é que a gente vai achar delta e Bhaskara, tá? Porém, eu poderia fazer, Micaela, misericórdia mesmo. Eu poderia fazer aí, tipo, daquela forma mais simples, soma e produto das raízes. Tem como fazer, sim ou não? Prestem atenção no A, tá? Não poderia. Por quê? Porque o meu A aí é o coeficiente que fica acompanhado do y ou do x ao quadrado. Ele é 2. Para eu fazer soma e produto das raízes, ele teria que ser 1. Só que percebam, todos os coeficientes são pares, não são? Eu poderia dividir a minha equação inteira por 2. Se eu dividir minha equação inteira por 2, vai ficar y ao quadrado menos 12y mais 35 igual a zero. Agora, eu poderia usar produto e soma das raízes? Sim ou não? Sim. Me digam dois números que multiplicados deem 35 e que somados deem 12. Me digam dois números que multiplicados deem 5 e que somados deem 12. Isso, 5 e 7, né?
5 ou 7. 5 vezes 7, 35, positivo. 5 mais 7 dá 12. Mas lembrem que a soma deles dois tem que dar menos B. Então, 5 mais 7, 12, e já tinha o menos aqui do B. Mas aí lá e o X? X é 12 menos 5, dá 7. X é 12 menos 7, dá 5. Então, as duas raízes para esta equação é 5 e 7. Não, Evelyn, não é obrigatório fazer produto pela soma, não, tá? Aqui mesmo, sem nem simplificar ela, eu já teria achado A, B e C, poderia achar delta e poderia achar Bhaskara normalmente. O resultado ia ser o mesmo, tá bom? Faz isso não, Dai, que horror. Achete. Posso passar? Tá, tô esperando. Posso? Ótimo. Yuri, David, Cauã, Jean. Ok. Na mesma página 200, na segunda questão, também é um probleminha aí, né, com uma equação de segundo grau. Ele diz assim, quando Francisco tinha 30 anos, seu filho Pedro nasceu. Multiplicando as idades de Francisco e Pedro, que eles têm hoje, obtém-se um produto igual a 3 vezes o quadrado da idade de Pedro. Quais as idades de cada um? Primeiro, qual é a idade de Pedro e qual é a idade de Francisco? Não sei. Vou botar uma letra aí para cada um. Vou dizer que P é a idade de Pedro e F é a idade de Francisco. Tá? E aí ele diz o quê? Que quando Francisco nasceu, quando Francisco tinha 30 anos, seu filho Pedro nasceu. Multiplicando as idades de Pedro e Francisco, multiplicando a idade de Pedro com a idade de Francisco, é igual ao triplo, é 3 vezes o quadrado da idade de Pedro, é 3 vezes o quadrado da idade de Pedro. Tá? Porém, você sabe que a idade de Francisco, é 30 anos a mais que a de Pedro, concordam? Quando Francisco tinha 30 anos, foi quando Pedro nasceu. Então, a idade de Francisco é 30 anos mais a de Pedro. A idade de Francisco é 30 anos mais a de Pedro. Então, isso aqui, a gente já pode substituir aqui. A idade de Pedro vezes a idade de Francisco. Qual é a idade de Francisco? 30 mais a de Pedro. Isso é igual a 3 vezes o quadrado da idade de Pedro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui aplicar a distributiva, né, para que a gente consiga organizar essa equação e resolvê-la. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar P vezes 30, que dá 30P, e vou pegar P e vou multiplicar vezes P, que dá P ao quadrado, mais P ao quadrado, igual a 3P ao quadrado.
Vou passar todo mundo para um lado da equação. 30p já está, p ao quadrado já está, vou passar 3p para o outro lado. Então, fica 30p mais p ao quadrado menos 3p ao quadrado igual a zero. Esses aqui são termos semelhantes, tem a mesma parte literal. Então, ficam mais p ao quadrado menos 3p ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vou ficar aqui com 30p menos 2p ao quadrado igual a zero. Pessoal, é uma equação do segundo grau? É, porém ela é incompleta, né? Vai me faltar aí o termo, o coeficiente C, que é o termo independente, tá? Então, nesse caso aí, vai ficar, ó, menos 2p ao quadrado, vou só organizar, tá? Mais 30p é igual a zero. Vocês se lembram como é que a gente faz uma equação incompleta que está faltando C? A gente faz igual a equação do segundo grau, a gente coloca em evidência. E aí? A gente vai colocar em evidência ou faz como a equação do primeiro grau? Isso, eu vou colocar em evidência. Quem é que eu vou colocar em evidência aí? O P, né? O P, ele vai ficar em evidência. Aqui vai ficar, ó, eu tenho menos 2p ao quadrado, vou tirar 1p só. Vai ficar menos 2p. Mais 30p. Se eu tirar o p, fica 30. Igual a zero. O que é que a gente já entende daí? Que uma das raízes vai ser zero. P é igual a zero. Ou eu vou pegar aqui, ó, esta outra equação do primeiro grau. Menos 2p mais 30 igual a zero. E vou descobrir quem é P. Menos 2p é igual a menos 30, né? Passou para lá negativo. Posso multiplicar a equação por menos 1 para deixar todo mundo com o sinal trocado. Fica 2p igual a 30. 2p vale 30, então P é 30 dividido por 2. Ou seja, a idade de Pedro é 30 dividido por 2. A idade de Pedro é 15 anos. Se a idade de Pedro é 15 anos, qual é a idade de Francisco? 45 anos. A idade de Francisco é 30 mais a de Pedro. Então, a idade de Francisco é 45 anos. E a de Pedro é 15. Ok? Espera aí que eu tô copiando. Sim, senhora. Quando finalizarem é só dizer, tá bom? Terminei. Mais alguém está copiando? Não? Ótimo. Essa terceira questão, alguém conseguiu fazer. Ela é bem mais simples do que a primeira e a segunda. Alguém conseguiu realizar ela. E é semelhante a uma que a gente ou fez no ao vivo, ou que eu já tinha corrigido. Fez, Evelyn? Ó, ele diz... Já tem aí a equação, né? A equação é x ao quadrado menos 7 menos 2c igual a zero. Só que ele diz que menos 3 é a raiz dessa equação. Se menos 3 é a raiz dessa equação, é porque x vale menos 3.
Então, a única coisa que vocês tinham que fazer aí era substituir x por menos 3, resolver, e no final de tudo vocês iam descobrir quem é C. Então, ó, x vale menos 3, que é a raiz, ao quadrado, menos 7, menos 2c igual a zero. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 7, menos 2c igual a zero. 9 menos 7 é 2. Menos 2c igual a zero. Letras de um lado, números do outro. Menos 2c é igual a menos 2. Multiplico a equação por menos 1, para deixar ela positivo. 2c é igual a 2. C vai ser 2 dividido por 2. C vale 1. Ok? Tranquilo essa, né? Mais tranquila essa, né, do que as outras. Aí, fiz a 200, né? E preciso fazer mais qual, minha gente? Me situem aí, pelo amor de Deus. Fiz a 200. Agora, cadê? 200, 204, é isso? Deixa eu me achar. Isso, 204. Tem a 204, nem a 206 não, minha gente. No meu tá marcado a 204. A 206 também. Também. Desculpem aí, tá? Que às vezes fica meia biruta das ideias. Vamos lá, página 204. Cadê? Eu não sabia que tinha 206, não. A 206, ela foi passada no dia... Peraí, Vici, eu vou achar. Não foi tão distante, não. Foi agora recente. Dia 4 de agosto. No início de agosto. Ela foi passada. Que foi justamente de sistemas também. De sisteminhas. Tem problema não. Vocês ficam com ela para fazer hoje. Ó, que delícia. Não, tô brincando. Eu sabia, eu fiz. Tá feito. Não, Faz com a gente, tia. não, a gente acabou de fazer um monte de sistema, minha gente. AF. Ó, a Micaela. Dona Micaela. Dia do negócio de aprendizado. Vou ter que assistir 10 videoaulas, porque já esqueci de tudo. E teve de bi quadrada, não? Foi? Teve. A 204, né? Tá. Vamos lá. Ó. É porque depende do horário, minha gente. Tá? Se a gente conseguir fazer, se der tempo, a gente faz, sem estresse. Vamos para a página 204. Vai ser Página quanto tempo de aula, tia? 1 Vai hora. ser que hora? Vai até umas 2h30, 2h40. Tá? Porque vocês têm outro ao vivo hoje, de 4 horas da tarde, não é isso? Com Valquíria? É, infelizmente. Entendeu? Aí, para vocês conseguirem dar uma relaxada, né? Conseguirem se organizar, comer alguma coisa, para poder entrar em outra aula. Bom, nona questão. Uma figura tem a forma retangular. Então, já diz aí que é um retângulo. E diz que a área é 104 metros quadrados.
E o perímetro é 42. O perímetro é a soma de todos os lados, tá? Aí é centímetros quadrados. Deixa eu ajeitar aqui. Esse aqui é o perímetro, esse aqui é a área. Quais são as dimensões dessa figura retangular? Pessoal, para eu saber a área de um retângulo, eu preciso fazer o quê? É a primeira coisa. Para eu saber a área de um retângulo, eu preciso fazer o quê? Base É a vezes base altura. vezes a altura. Isso, base vezes altura. Aí eu sei que a base vezes a altura é 104. Já tenho aqui a minha primeira equação. Qual é a outra equação? O perímetro. O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados, né? Então, seria a base mais a altura, mais a base de novo, mais a altura. Ou seja, seria 2b mais 2a igual a 42. Entenderam como é que a gente monta isso? Entendi. Ótimo. A mesma coisa agora. Eu vou escolher qual das duas eu acho mais simples e vou isolar uma das incógnitas para substituir na outra equação. Quem é a mais simples para vocês? A 1 ou a 2? A1. A 1, né? A 1, ela é a mais simples. Então, B vezes A é igual a 104. Querem isolar quem? B ou A? Quem é que vocês querem isolar? A? Então, A é 104 dividido por B. Vou guardar isso aqui e vou para a segunda equação. Na segunda equação, eu tenho 2b mais 2a igual a 42. 2b, continua 2b, mais 2 vezes a é 104 sobre b. Então, no lugar de a, eu vou botar 104 sobre b. Igual a 42. Tá? Vou só resolver agora. 2b mais... Se é uma multiplicação de frações, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo permanece o mesmo. 2 vezes 104 é 208. Dividido por b igual a 42. E agora? O que é que a gente vai fazer aí? E aí, o que é que a gente pode fazer? Eu vou tirar a MMC, tá? De B. B, 1 e 1. Então, aí todas as frações vão receber B como incógnita. Como incógnita não, né? Como denominador. B, B e B. B dividido por 1, B. Vezes 2B, 2B ao quadrado. B dividido por B, 1. 1 vezes 208, 208. B dividido por 1B, vezes 42, 42B. Como eu tenho o mesmo denominador dos dois lados, eu posso cortar. Se vocês organizarem aí, ó, 2B ao quadrado menos 42B mais 208 é igual a 0. Equação do segundo grau.
Bhaskara? Pode. Porém, também posso fazer da mesma maneira que eu fiz aquela outra, inicialmente, né, da nossa aula. Posso dividir ela todinha por 2 e posso fazer por produto pela soma. Produto e soma. Se eu dividir por 2, vai ficar b ao quadrado menos 24. 24? Não, 21b mais 104 igual a 0. E aí me digam 2 números que multiplicados deem 104 e que somados deem 21. Me digam 2 números que multiplicados deem 104 e que somados deem 21. Como é mesmo, tia? 2 números que multiplicados deem 104 e que somados deem 21. Lembra que o C é o produto e o menos B, né? Esse Bzinho aqui, o número coeficiente, é a soma. E aí? Cri, 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 cri. Sei esse não. 2 números somados. Tem que ser. Pode ser qualquer número, tipo 50 e pouco, tal, pode? Pode, agora cuidado, vice daí, porque multiplicado tem que ser 104 e somado tem que ser 21. Por exemplo, 10 e 11. 10 e 11, quando soma, dá 21. Mas quando multiplica, dá 104? Não. E aí? Ó, vou facilitar, tá? Um dos números é 13 e o outro é 8. Então, 13 mais 8 dá 21. E 13 vezes 8 dá 104. Então, as duas dimensões que a gente está falando aqui é 13 e 8. Aí ela não precisa voltar, não, aqui não. Se você pegar 104 e dividir por 13, vai dar 8. Se você pegar 104 e dividir por 8, vai dar 13. De qualquer maneira, as duas dimensões aí, uma é 13 e a outra é 8. A base, por ser maior, é 13 e a altura é 8. Ok? Posso apagar ou estão copiando? Posso? As equações aí agora biquadradas, né? As equações biquadradas. É a 10ª questão. Na letra A, você tem x ao quadrado. Vocês também ficaram em dúvidas na questão que foi pelo plural, né? Vocês tinham que resolver a equação biquadrada para depois marcar a alternativa lá correta, tá? Lembra que na equação biquadrada, você vai substituir o x ao quadrado por y e, consequentemente, o x à quarta por y ao quadrado. E aí você transforma ela numa equação do segundo grau. Então, aqui fica y ao quadrado mais 15y menos 16 igual a 0. Aí, eu posso fazer delta e Bhaskara? Pode. Só que olhem para aqui, para essa equação, e me digam 2 números que multiplicados deem menos 16
e que somados deem menos 15. Dois números que multiplicados deem menos 16, então um deles precisa ser negativo, e que somados deem menos 15. Conseguem identificar? Quatro e 4, beleza. 4 vezes 4 dá 16, não dá menos 16. Então, teria que ser menos 4. Menos 4 vezes menos 4 daria menos 16. Mas quando eu somasse menos 4 mais 4, daria 15? Não. Outro. É por esse caminho mesmo, Micaela. Agora, estimule aí o pensamento e me digam outro número. Outros dois números, no caso. Uau! E aí, minha gente? Ó, 4 e 4 dá 16 quando se multiplica. Quais são os outros dois números que multiplicados dão 16, minha gente? 8 e 2 seria uma possibilidade, né? Daria 16. Mas daria 15 quando eu somasse? Não. Ó, é 16 e 1. Na verdade, é menos 16 e 1. Por quê? Quando você multiplicar menos 16 vezes 1, dá menos 16. E quando você somar menos 16 mais 1, menos 16 mais 1, dá menos 15. Então, são essas duas raízes. Porém, essas duas raízes são desta equação do segundo grau. São dessas daqui? Não. Mas eu sei que x ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado pode ser menos 16. Então, x ao quadrado é a raiz de menos 16. Pessoal, existe raiz quadrada de um número negativo? Eu acho que Não, tá? Não existe raiz nenhuma de um número negativo se o expoente for par. Então, isso aqui não existe nos reais. E a outra possibilidade que eu teria, x ao quadrado igual a y, só que y agora sendo 1. X é a raiz quadrada de 1. Qual é a raiz quadrada de 1? Mais 1 ou menos 1. Então, nesse caso aí, a única solução viável para esta equação biquadrada é ou mais 1 ou menos 2. A partir disso aqui, a gente já mata aquela atividade do plural, que diz obrigatoriamente vai ter quatro raízes sempre. Né? A gente já consegue matar aquela atividade através disso aqui. Certo? Tia, eu não entendi muito essa Bem, não. última parte, não. Tu não entendeu aonde, Yasmin? Essa parte aqui todinha você entendeu. Até aqui, até encontrar as raízes. Sim.
Se você Sim. tivesse feito delta e Bhaskara, daria a mesma coisa, tá? Você ia encontrar y valendo menos 16 e y duas linhas valendo 1. Ia encontrar do mesmo jeito, certo? Só que o que você acabou de encontrar aqui, essas duas raízes, não é raízes dessa equação biquadrada, não. São raízes desta equação do segundo grau, certo? Aí, o que é que você tem que fazer? Existe uma relação entre a equação biquadrada e a equação do segundo grau. Qual é? Que x ao quadrado, ele vale y. Aí eu vou descobrir as raízes da minha equação biquadrada. Por quê? Porque eu sei os valores de y. Y pode ser menos 16 ou y pode ser 1. Então, x ao quadrado pode ser y, y', que é menos 16. X ao quadrado vai valer menos 16. X ao quadrado, esse quadrado é expoente e passa para o outro lado como raiz. X vai ser igual a raiz de menos 16. Não existe raiz de um número negativo se o meu expoente, se o meu índice da minha raiz for par, for 2, for 4, for 6, tá? Então, isso aqui não existe. Eu não tenho essa primeira raiz, não. Qual é a outra possibilidade que eu tenho? X ao quadrado, a mesma, vale y. Eu tenho outro valor para y, que é y duas linhas. Então, x ao quadrado pode ser igual a 1. X, ser expoente, vai virar raiz. X é igual a raiz de 1. Como é a raiz de 1, raiz quadrada, pode ser mais 1, porque mais 1 ao quadrado dá 1. Ou pode ser menos 1, porque menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, nesse caso, a solução desta equação biquadrada é mais 1 e menos 1. Agora, qual é a raiz, né? Qual é a solução dessa equação do segundo grau? Menos 16 e 1. Mas a minha intenção é descobrir essa daqui, ó. Então, as raízes dela aí é mais 1 e menos 1. Entenderam agora? Então, as raízes biquadradas não necessariamente devem ser Não 4. obrigatoriamente vão ter 4 raízes, não. Entendi. Entendeu? David, foi você que tinha colocado alguma coisa aí que não tinha entendido. Ele disse que não fez a atividade do plural. Plural, tá certo. Eu não fiz, não, eu não sabia. Posso fazer aí a última dessa página? Sim? Por mim, pode. Tia, a senhora vai fazer só até o 10º, é? Acredito que sim. Não, 10º tem a letra B, né? Vou fazer o 11º também. Letra B, da 10ª questão. X à quarta menos 25x ao quadrado mais 144 é igual a 0. Equação biquadrada. Eu preciso transformar ela numa equação do segundo grau. Como? Vou pegar onde tem x ao quadrado, vou dizer que é y. E, consequentemente, onde tem x à quarta, vira x ao quadrado. X ao quadrado não, perdoe, tá? Y ao quadrado. E aí, vou fazer delta e Bhaskara de novo. Tá? Ou, dá para fazer produto pela soma? Tem dois números que multiplicados dê em 144 e que somados dê em 25. A de hoje É de Valquíria, Mica. É de Valquíria. Tá? Então, aqui eu poderia fazer, ó, dois números que multiplicados dessem 144 e que somados deem menos 25. O menos já tem, então tem que dar 25. Então, dois números que somados, que multiplicados deem 144. Poderia ser 12 vezes 12, que dá 144. Porém, 12 mais 12 não dá 25, dá 24. Então, não pode ser esse. Pode ser também 16 e 9.
16 e 9 dá 144. 16 mais 9 dá 25? Dá. Aí vai esse menos aqui. Lembra que a soma tem que dar já o menos daqui. Ele já tá. Então, pode ser positivo, tá? Então, nesse caso aí, vai ser 16 e 9. Então, y' vai valer 16. Y, duas linhas, vai valer 9. Aí, se eu fizesse por delta e báscara, ia dar o mesmo resultado? Sim. E por que você não fez por delta e báscara? Porque meu quadro é mínimo. Eu teria que ir escrevendo e apagando, tá? Mas já para fazer por delta e báscara, tranquilo. E outra por uma questão de economia de tempo, tá? Mas dá o mesmo resultado, certo? Aí, né? Porém, às vezes você acaba... É uma coisa tão simples, né? Dizer dois números que multiplicados tem 144. Porém, tem que bater a soma também. E às vezes vocês ficam aí meio perdidos nisso, tá? Mas é algo bem simples. Então, eu achei Y. Y', Y, duas linhas, é a resposta desta minha equação. É a solução desta equação em azul. Não é a resposta, não é a solução da equação preta, não, tá? Mas existe uma relação entre elas. X ao quadrado vale Y. Então, eu tenho como descobrir as raízes da equação lá em preto, da equação biquadrada. X ao quadrado pode ser ou Y' ou Y duas linhas. Então, vou botar primeiro que x ao quadrado vale 16. X vai valer a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 ou é mais ou é menos 4. Então, x pode ser mais 4, porque 4 ao quadrado é 16. Ou x pode ser menos 4, porque menos 4 ao quadrado também é 16. Então, aqui eu já tenho duas soluções, né? Porém, x ao quadrado também pode ser 9. Então, x vai ser a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 pode ser mais ou menos 3. Então, a solução da minha equação biquadrada é mais 4, menos 4, mais 3 e menos 3. Essa teve 4 raízes totalmente distintas. Certo? Amanhã eu acredito que não. Eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui se eu vou planejar para amanhã. Mas eu acho que não é ao vivo, não. Acho que é gravada. É não. Tá? Amanhã não tem ao vivo, não. Certo? Bom. A gente tem ao vivo terça-feira. Terça-feira a gente tem ao vivo, tá? Vamos aí, então, para a última questão. A última questão aí é a 11ª. Onde ele diz que determine um número positivo cujo produto com sua terça parte é igual a 12. Você sabe quem é um número? Não. Então, você pode dizer que ele é uma letra. X, por exemplo. Me diga qual é o número que multiplicado pela sua terça parte. A terça parte é o valor dividido por 3. Então, é x dividido por 3, seja igual a 12. Eu ia só resolver. X vezes x, x ao quadrado, dividido por 3, igual a 12. Esse 3 vai passar para lá, multiplicando. Então, x ao quadrado vai ser 12 vezes 3. X ao quadrado vai ser 36. X vai ser a raiz de 36. X pode ser mais 6 ou x vai poder ser menos 6.
né? Raiz quadrada de 36 pode ser o mais ou menos 6. Porém, o que, é que ele diz aí? Qual é o número positivo? É positivo. Vai poder ser o menos 6? Não. Só pode ser o mais 6. Tranquila essa questão também, minha gente. Né? Alguém tinha conseguido realizar? Eu acho que a parte aí mais difícil é a questão da interpretação, da construção do problema em si, tá? Ótimo, parabéns, Evelyn, Daiane, Micaela. Ótimo. Bom, fica aí, né, para os meus bebês fazerem a página 206, né? Bem picotinha, bem lindinha, tá? E vamos fazer a 207 também? Vamos, para a gente ficar livre, para ver se vocês conseguem? Aff. Não. Vixe, minha gente. Ó, eu prometo que o capítulo 2 é mamão com açúcar. O capítulo 2, ó, é filé. Deveria, na Vai ser avaliativa de aprendizagem, a senhora deveria tirar a equação de segundo grau. Totalmente desnecessário. Também acho. Odiei. Necessário. Não posso, minha gente. É super importante a equação de segundo grau. Super. Infelizmente. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar assim. Para ficar bem legal. A gente corrigiu hoje, né? A atividade. Aí, o que é que vocês vão fazer hoje? Quem não conseguiu fazer aquela... Daiane, quem não conseguiu fazer aquela atividade do plural, vai tentar fazer hoje, tá? Sobre realizar as equações biquadradas e marcar a alternativa. Além disso, vai fazer a página 212. Olhem aí a página 212. É só aquele negocinho que você aprendeu, tá? Aí, quando for amanhã, eu passo para vocês a página 206 e 207, como atividade de amanhã. O que é que vocês acham? Ao invés de eu passar hoje a 206, a 207, a 212, a do plural, e amanhã passar outra. Combinados? Pronto. Então, hoje vocês vão fazer a do plural. Se tiver alguém que não conseguiu ou expirou o tempo, me avisa que eu envio de novo. A senhora manda de novo, tia? Eu fiz, só que eu errei. O tempo expirou. Vou tentar mandar de novo, tá? Deixa eu ler aqui. Eu mando para vocês fazerem hoje a do plural, tá? Agora só hoje. No máximo, eu mando 24 horas, tá? Até amanhã. Aí vocês vão fazer a página 212 do livro, que é só para preencher aí. E amanhã, já fiquem cientes que vai chegar no grupo a atividade do dia, página 206, 207 do livro, tá? E aí a gente finaliza a equação do segundo grau, tá bom? Ok? Isso, para hoje. Isso mesmo. Certo? Beijo para vocês. Na terça-feira que vem, tem ao vivo de ciências, tá? Já estou deixando bem... Já vou dizer logo a Joelma que ela não faça ao vivo. Se ela fizer, a gente vai combinar aí o horário, tá? Então, eu tenho na terça-feira ao vivo com vocês de ciências, certo? Beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, né? E já adianto aí um bom final de semana, né? Já que amanhã já está garantida a atividade. Beijo, tchau.